Se um único crime do cafetão, o delegado pode ter 10 a 20 crimes circundando um único crime. São as queimas de arquivo. Complexas. Vai tudo para a mesa do cafetão, do delegado. Aí o delegado tá com a mesa com 20 crimes. 20 crimes para encobrir um. Aí a prostituta apareceu morta com overdose, ele mata as próprias prostitutas dele. Ele sai destruindo as provas dos crimes e impedindo que o delegado desvende o crime, encontre a verdade. Ele é que trabalha contra o delegado, o cafetão. Ele sai matando as pessoas. Ele matou minha mãe, porque ele mentiu coisas graves ao meu respeito, e todas elas seriam desmentidas por minha mãe. Então ele tratou de matar ela. Ela foi assassinada. Ela foi assassinada na casa dos Ferreiras. Aí ele matou minha mãe, certo? E aí ele já tinha todas as testemunhas e eu não tinha uma testemunha a meu favor. Só eu mesma, o Espírito da Verdade, que é a minha testemunha fiel, que Deus enviou para mim, me predestinou. Aí com o Espírito da Verdade ele não tem como. Ele é um mentiroso e eu tenho o Espírito da Verdade para combater ele. Ele é a víbora desse século. A víbora, todos os problemas que nós tivemos no Brasil foram provocados por ele. Lembra que eu expliquei que ele é um principado, uma potestade? Ele trata a sociedade como uma marionete. Uma marionete. Como se estivéssemos numa maquete e ele brincando com a nossa vida. Numa maquete e ele movendo as peças conforme ele quer. Ele é o principado, a potestade, a hoste espiritual da maldade. E aí ele que dificulta para o delegado e para o policial. É ele que dificulta. Tudo, ele vai tirando as provas, vai tirando as testemunhas, vai matando, vai subornando, vai chantageando, fazendo pressão, desaparecendo com provas, com pessoas. Ele controla esses crimes dessa forma. Então, um crime dele repercute em mais 10, 15, 20 crimes. É um crime dele, um crime. Uma mentira dele divulgada contra alguém pode levar muitas pessoas para a sepultura. E policiais e delegados também, para aquela mentira não vir a público. E ele não ficar como mentiroso. Entende? Então ele trabalha no marketing pessoal dele. E para ele, o cafetão, para ele trabalhar no marketing pessoal dele, as mentiras dele precisam ser encobertas. E essas mentiras são encobertas com suborno, chantagem. Mas, às vezes, o dinheiro dele não está dando para a ganância das prostitutas. Porque cada prostituta que soube do crime que ele cometeu contra mim, ele tem que sustentar. Algumas ele barganha dessa forma. Ó, vou te botar casada com o delegado. 5, 8 anos, 10 anos de casamento eu mato ele. Aí você fica com a pensão. Tá pago o crime que você cometeu contra a Ana, as mentiras que você disse. Porque ele já não tá podendo pagar as prostitutas. Ele já não tá podendo bancar as prostitutas. Então ele reserva uma quantidade de homens para casar com as prostitutas dele. Para pagar. Com a morte do homem, ela fica com a pensão. Ele vai arrumar tudo para ela casar com um homem com salário de 10 a 20 mil reais, para ela ficar viúva e ficar com a casa, com o carro e com aquela pensão. Pronto, o crime, as mentiras que ela disse ao meu respeito estão pagas dessa forma, que ele já não está podendo pagar todas elas. Ele já não pode pagar todas elas. Estão com 40, 45 anos, 46 anos, não tem mais condição de ser prostituta, são tudo cafetina dele. Todas essas que mentiram e armaram para mim, ele paga com os relacionamentos com os homens,
num caráter mais definitivo, para ela ser pensionista. Inclusive, ele tá já fazendo filhos deficientes, né? Então, lá casa com... Aí é quando o juiz tem... Não entendo, um homem saudável, juiz, tá com um filho deficiente, todo entrevado. Não tem um intelecto. Quase vegetativo. Por quê? Porque o deficiente, filho de um juiz, ele pode ficar com a pensão para a vida toda. Ela vai ser pensionista a vida toda dele. Com 18, 19 anos, se ele não fizer faculdade, ele perde a pensão. Mas ele, deficiente, ela não perde nunca. Então, é por isso que esses homens ricos começaram a ter filhos deficientes. Coisa, né? A prostituta se submete a tudo isso. Ela não tem mente. Ela não tem raciocínio. Certo? Então, ele cria essas diretrizes e ela acha ótimo porque a grana está correndo. Ela não tem mente. Por isso que é incrível você ver um homem com uma prostituta, você fala, meu Deus, um homem com uma prostituta, ele deve estar doido. Ou é macumba, ele está doido. Porque não pode, ela não tem mente. E ele tá com uma prostituta, gente do céu. Tá doido esse homem. Entende? Porque ela não tem mente. O cafetão já... Juízes, homens com salários muito grandes. Às vezes ele não casou com ela, mas teve um filho já deficiente, para ela garantir a pensão pro resto da vitalícia. Com filho doente ela consegue. Essas são as pagas por crime. Então, esse homem vai valer peso de ouro. Ele vai cercar esse homem, não vai deixar nenhuma mulher se aproximar dele, nem ter filho. Se engravidar, ele manda matar. Manda matar ela grávida, para ela não ter filho. Tem várias formas para abortar, para tudo, para garantir a herança só para o filho da prostituta. Aí ele só tem aquele filho com a prostituta. Um homem de quase 50 anos não tem outro filho, só tem o filho com a prostituta. Se ele morrer, tudo é da prostituta. E o garoto deficiente, então juiz, desembargador, esses homens todos estão tendo filhos deficientes. Porque ele é muito jovem, construiu carreira muito cedo, né? Construiu carreira muito cedo, estudou 16 anos, 17 anos, já estava na faculdade de Direito. Então, muito jovem, e criou nome rápido também, entendeu? E promissor ainda. Fala inglês fluente, pode trabalhar fora do Brasil, tudo. Então, todas as possibilidades financeiras. O explorador sexual está esperando ele emplacar aí. Com mais uns 5, 6 anos, ele emplaca, que é inteligente pra caramba. Com 6, 7 anos, ele manda matar ele, pronto, ela já tem um filho deficiente com ele. Ela vai ser pensionista dele pro resto da vida. Por isso que eles estão tendo filho tudo com doença. Isso na melhor hipótese, tá? Que ela foi inseminada com gente deficiente, fez a fecundação in vitro, né? Tem coisa pior ainda, que a prostituta topa. Ela topa tudo por dinheiro. Tem uma coisa pior. Às vezes ele quer filhos de um homem. Ele é reprodutor. Para vender os filhos dele para laboratório. Aí faz, e às vezes in vitro não funciona muito bem para laboratório, que é com relação espontânea, sexual espontânea, porque tem diferença. Pessoas in vitro são diferentes de pessoas com relação sexual espontânea no DNA, mas ninguém descobre. Ninguém, porque todo mundo que se aproxima para descobrir é assassinado. Aí que é de relação espontânea, sexual espontânea, né? E ele teve relação com a prostituta e engravidou a prostituta. E o cafetão já tinha vendido o filho dele para o laboratório clandestino. Aí o que fez? Pegou o material genético do homem, pegou da prostituta, fecundou in vitro com um gene deficiente. Aí, no mesmo dia, engravidou as duas, prostituta, a do homem rico e a prostituta reserva. As duas ficaram grávidas. Aí, no dia do nascimento, eles fizeram a troca. Depois do nascimento, não foi nem no dia. Ela teve a criança, aparentemente normal,
foi para casa, chegou em casa, conhece esses casos? A criança normal vai para casa feliz, aí de repente a criança é cega, a criança não anda, depois que sai do hospital, aí dias, mas não mexe a perna. Aí ela não notou que ele não mexia a perna no primeiro dia, notou depois de 3 dias em casa, porque foi trocado, a empregada que troca. Aí viu que estava cego. Esses filhos são trocados dentro de casa. Dentro de casa. É filho deles, mas foi feito em outra prostituta, em barriga de aluguel. Engravida no mesmo tempo, por isso que é muito perigoso. Você ter filho aonde prostituta é enfermeira. Você ter filho e a sua cozinheira, empregada, babá é prostituta. Ela faz a troca de bebês. Te dá um filho deficiente, pega o seu saudável e manda para o laboratório. É muito triste. Eu sei que muitas mães vão se desesperar com isso, mas é verdade. Eu estou alertando as futuras mamães que isso existe. Às vezes ele tem um gene muito importante. Ele fica como reprodutor, sem saber. Tem um monte de reprodutor, igual escravo, fazendo filho para cafetão vender para o laboratório. Faz nas prostitutas. Aí os filhos dele vão sendo vendidos todinhos para laboratório, porque ele tem um gene, uma qualidade genética importante para uma pesquisa científica. Normalmente eles não mexem no protótipo, né, da pessoa principal, faz a pessoa virar reprodutor. Então é um delegado, é um juiz, são todos reprodutores de filhos para serem vendidos para laboratório. Ai, é muito triste, é tudo horrível. Esse cara é uma víbora. Precisamos tirar o explorador sexual da nossa sociedade. Precisamos tirar ele do trânsito social. Urgente.